Olá, esse é o curso FIC Autismo e Inclusão, 30 horas, ministrado pela professora Vanessa Desidério, do campus João Câmara. O módulo 1 se chama Conceitos, Características e Causas do Autismo. Então, o que é autismo? Nós sabemos que ao longo dos anos esse termo ele tem sido incorporado a outros e sabemos também que desde 1911 que ele vem sendo estudado. Esse conceito é o conceito mais recente que nós temos quando ele foi unido pelo DSM-5 a várias outras condições que estavam relacionadas ao autismo. Então, o transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Significa dizer que a pessoa, desde a sua concepção, enquanto estava sendo formada no ventre da mãe, ela já começou a desenvolver de uma forma diferente, que nós chamamos de atípica, os seus neurônios e eles afetam de forma diferente também essa pessoa em toda a sua vida. Então, essas relações neurais podem trazer comorbidades, que são situações que agravam a situação do transtorno do espectro autista. Esse neurodesenvolvimento com transtorno ou com perturbações caracteriza um prejuízo persistente na interação social e pela presença de padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades que podem causar uma ampla gama de dificuldades na interação social, comunicação e participação nas atividades diárias. Esse conceito explica que, por muitas vezes, essa pessoa, em toda a sua vida, vai ter prejuízos. Então, se a pessoa percebe que tem características, algumas das características do transtorno do espectro autista, mas não teve prejuízo ao longo da sua vida, seja profissional, acadêmico ou social, é possível dizer que essa pessoa não tem autismo, mas tem fenótipos ampliados de autismo, ou seja, ela tem características genéticas que podem levar os seus descendentes a herdar o autismo. É possível também que essa pessoa que tem o transtorno do espectro autista tenha padrões restritos, ou seja, tenha manejos ou formas de ver e se comportar que vão se tornar muito repetitivos, como alguns hiperfocos, pessoas que têm interesses apenas em determinados assuntos. E esses comportamentos trazem um certo prejuízo, seja acadêmico, seja social ou seja profissional na fase adulta. Eles dificultam a interação social e a comunicação, assim como as atividades diárias. É por isso que é considerado uma deficiência e essa pessoa precisa ser protegida. A questão do autismo, ela vem sendo estudada desde 1911 e sabe-se que existem várias formas de se perceber o transtorno do espectro autista. Algumas pessoas têm estereotipias, algumas pessoas aparentemente levam uma vida normal, mas todas elas sofrem de alguma forma com esses interesses restritos. Veja o exemplo desse menino que aparentemente tem algumas estereotipias ou tem meios de se comportar de forma diferenciada. Ou essa mulher que está aí com hiperfoco em água. Possivelmente, tudo que ela faz durante o dia, o que é mais interessante para ela é estudar a água. Ela acha muito bonita a água, ela pesquisa sobre a água. Tudo que ela faz tem que envolver água de alguma forma para que ela possa manter a sua atenção voltada para o assunto, principalmente quando se trata de ensino-aprendizagem. Por isso, é importante que os professores percebam nesses desafios que também há oportunidades. Ao observar que a criança, adolescente, jovem tem um determinado hiperfoco, explore isso, utilize isso no dia a dia da pessoa para ajudá-la a se engajar mais no assunto a ser trabalhado. No Brasil, 1% das pessoas possuem TEA. Isso significa 2 milhões de pessoas, é muita gente, mas existem mais meninos diagnosticados do que meninas. Se pergunta
Por quê? Muitas pessoas acreditam que esse fator é um fator associado à cultura, a questões de ensino, de educação, a polimento que é dado na formação das meninas, mas também há pesquisas voltadas para questões biológicas e fisiológicas, que de alguma forma nas meninas essas características de TEA são diferentes das dos meninos. Outra coisa observada é que as pessoas que têm TEA, na sua maioria, possuem algum tipo de deficiência intelectual, mas também existem pessoas que não têm deficiência intelectual, assim como existem pessoas que têm superdotação. E existem as pessoas que têm uma inteligência considerada normal. Então, todas essas possibilidades existem. Precisamos estar atentos para não utilizar apenas uma ou outra característica, pois, apesar de existir, elas não são únicas. As causas possíveis. Sabemos que a maioria dos casos está relacionado à questão genética. Então, principalmente se for caso de gêmeos, existe uma chance ainda maior de as duas crianças terem o TEA. Quando não é um caso genético, não existe herança genética, existe também a possibilidade de ter sido causado por um efeito ambiental, alguma toxina, o estresse, tabagismo, alguma doença que de alguma forma provocou essa deficiência na hora de desenvolvimento dos neurônios. Mas existem ainda pesquisas que estão sendo realizadas porque nem todas as causas são possíveis de ser diagnosticadas. E aí nós colocamos nessa terceira possibilidade uma causa, por ser muito complexa ainda, desconhecida. Quais são as principais características do autismo? Nas crianças pequenas, sabemos que existem sinais que podem ser percebidos, como atrasos na comunicação e na linguagem. A comunicação não é apenas a linguagem falada, mas também o comportamento, aquela linguagem que a gente percebe que a criança não consegue entender ou não consegue se fazer entender. Existem também problemas de socialização que são percebidos desde o começo. A criança mais zanha, que não quer saber de ninguém, que fica andando no mesmo lugar, que dorme muito ou dorme muito pouco. Existem problemas relacionados ao sono, as estereotipias, que são os movimentos repetitivos, a ecolalia, que é o próprio uso da fala de palavras ou frases ou músicas repetidas vezes, isso sem um contexto próprio. Às vezes a criança não tem nenhuma relação com aquela palavra e ela usa uma ecolalia tardia. E existem também o neologismo, crianças que usam as palavras de uma maneira diferente ou fazem uso de um brinquedo de uma forma totalmente diferente das outras crianças. Todos esses são sinais de alerta para se perceber a possibilidade de autismo. Observe que essa menina aparentemente é uma menina típica, não apresenta muitos movimentos repetitivos, mas ela está buscando isolamento social. Ou aquele menino que, ao invés de procurar um outro colega para jogar o quebra-cabeça, está apenas fazendo um jogo sozinho. Então, quando existe muita restrição de socialização, é possível que essa seja também uma característica do autismo. Então, fiquem atentos, não é todos os casos, às vezes são crianças realmente tímidas, mas se isso for muito prevalente, muito comum, muito recorrente, os pais que lidam muito com essa criança devem estar atentos. Cada autista é único e, por causa disso, precisamos estar atentos a todos os sinais. Eu deixo para vocês um vídeo que é do Dr. Lucelmo Lacerda. Ele fala sobre as diferenças entre autismo e síndrome de Asperger. Algumas pessoas dizem que não usa-se mais esse termo, mas esse termo ainda está sendo pesquisado. Inclusive, alguns especialistas dizem que há muita diferença na hora de fazer o tratamento e os sintomas também. Então, é importante conhecer essas diferenças, todas elas no último tratado que foi feito no Brasil, tanto no DSM-5, que é a nível nacional, o protocolo nacional, como na questão brasileira, que é a Lei Berenice Piana, nós sabemos que estão inclusos no transtorno do espectro autista, mas isso não significa que sejam iguais. E quais são as comorbidades, né? Quais são esses
problemas que estão de alguma forma estão associados. O mais comum é o TDAH. Então, o transtorno do déficit de atenção ou a hiperatividade, às vezes eles vêm os dois, eles precisam ser observados e, como eles são diferentes na forma de tratar o desenvolvimento da criança, ele precisa também ser bem analisado. Então, essa aula completa sobre TDAH no canal do Wesley, é importante que vocês assistam para ter um conhecimento mais aprofundado do tema. E os sinais de alerta, né? Principalmente quando a criança, a gente já percebe que a criança não dorme, ou então ela tem muita seletividade alimentar. Então, quais são os problemas? Quando a criança não dorme, geralmente ela também na sua infância, na sua adolescência, se ela tem problemas de sono, ela não vai conseguir aprender bem. Então precisa tratar logo de início essa questão do sono. Então a medicação vai ser não para curar o TEA, mas para curar os problemas de sono. A seletividade alimentar, é preciso ter um cuidado aí, porque pode haver, se permanecer a seletividade alimentar, isso pode trazer prejuízos nutricionais. Existem os problemas sensoriais, que são os mais latentes, que são provocados por estímulos visuais ou barulhos, fazem a criança ficar totalmente desregulada, e isso é importante que os pais, os professores, terapeutas estejam sempre atentos. O déficit de atenção é outro problema que é muito comum. A ansiedade e a irritabilidade, que podem apresentar outras comorbidades, como o transtorno de ansiedade generalizada ou o transtorno opositor desafiador, e principalmente se há necessidades especiais de aprendizagem. Se você percebe que a criança não está desenvolvendo como deveria para a sua idade, é importante que, mesmo que ela não tenha o diagnóstico de TEA, ela tenha suas necessidades atendidas. Observe que no modelo apresentado pelo professor Marcelo Fernandes, nesses dois tipos de cérebro de criança, o primeiro, destacado em vermelho, é um desenvolvimento típico, considerado normal. A criança, depois dos seus 2, 3 meses, ela tem uma poda neural, ela perde alguns neurônios e para ter os estímulos adequados e ter o desenvolvimento normal. A criança com autismo, nesse cérebro aí mais azulado, você percebe que existem muito mais sinapses, muito mais ligações, isso traz mais complexidade, isso traz também mais dificuldade de seleção de o que fazer, né? De respostas, de decisão e de outros fatores que estão relacionados a esse transtorno do espectro autista. Como tratar? Primeiramente, é importante que se tenha uma rede de apoio. A família deve buscar esse apoio com profissionais sérios, com médicos, terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, que realmente possam desenvolver um bom trabalho de acordo com a necessidade da criança. E a escola também precisa de formação continuada para atender a essas necessidades. A primeira coisa é que deve-se destacar que é possível que não seja TEA. Então, observando esses sinais, se a criança não apresenta prejuízos sociais, acadêmicos, se quando adulto não apresenta prejuízos profissionais, consegue se desenvolver bem, destacar que é possível que não seja autismo, que seja apenas fenótipos ampliados, o máximo. Então, se descartar, ótimo, melhor. Mas mesmo que ela tenha uma necessidade de educacional, de aprendizagem específica, ela precisa ser atendida. Então, observe os sinais para descartar a possibilidade de autismo, mas não ignore a possibilidade de reforço escolar ou apoio educacional específico, independente da condição. E se for? Bom, se for TEA, realmente, a primeira coisa é buscar o laudo. Esse laudo vai dar direitos, garantias de direitos e também uma orientação terapêutica adequada. Busque o conhecimento científico, busque se informar mais, você pai, você professor, conhecer se essa criança já teve algum laudo, algum PEI, algum documento que norteador, para que você possa compreender mais a condição dessa criança, a sua singularidade, saber das suas potencialidades, apesar das suas limitações, o que ela pode fazer e ajudá-la nesse desenvolvimento. Então, fuja de orientação não profissional, existem muitas coisas nas redes sociais, na internet, que estão indo na contramão do desenvolvimento da criança. Entre em uma rede de pais, cuidadores e profissionais sérios para conseguir ajuda. E aí eu deixo para vocês material de apoio para você ficar fera no curso. O Autismo, uma realidade, feito pelo Ziraldo. Essa ilustração é belíssima. Eu sugiro a vocês fazerem essa leitura e entregarem para aqueles que não têm nenhuma formação. É o primeiro passo. Quem quer se aprofundar, leia o Reizinho Autista, o Guia para Lidar com Comportamentos Difíceis, da Maiara Gaiato e do Gustavo Teixeira. No Instagram dela também tem muita coisa boa. Sugiro a vocês fazerem essa leitura. E
A questão da lei, né? Ninguém pode deixar de ler a Lei 2.764, que é a base aí para que nós possamos proteger essa criança, esse adulto, sobre todas as questões que norteiam o transtorno do espectro autista. Essa lei, ela é norteadora e ajuda muito a gente a compreender esses marcos legais. Qualquer dúvida, coloque no seu comentário aqui embaixo no chat, que eu vou, assim que possível, responder.